Bom, galera, nós vamos falar sobre potência elétrica. Nas aulas anteriores nós falamos sobre corrente elétrica, falamos também sobre a resistência e as duas leis de Ohm, e agora nós vamos continuar essa matéria sobre potência elétrica. Nós vimos que a resistência é quando os elétrons e os átomos se chocam no material condutor. Esses choques e colisões, eles acabam gerando calor, ou seja, a energia elétrica que passa por eles produz também energia térmica. Então a potência elétrica é justamente a capacidade de transformar a energia elétrica em outros tipos de energia. Então essa capacidade de transformar a energia a gente vai chamar de potência. Então, vamos observar aqui alguns pontos. Então, potência elétrica é basicamente a capacidade de gerar trabalho. Bom, fazendo algumas analogias, nós vamos ver aqui. Nós temos aqui dois tipos de trabalho. No primeiro, o rapaz está levantando 200 kg e no segundo, ele está levantando 50 kg. Então, quem possui a maior capacidade de trabalho aqui? Obviamente, a capacidade de trabalho maior seria de quem levanta mais peso. O trabalho é o mesmo, mas a capacidade de realizá-lo é bem mais dinâmica. Se você observar esse primeiro aqui, ele realiza um trabalho mais forte, mas o segundo, ele realiza um trabalho em menor escala, mas em compensação ele pode levantar mais vezes que o primeiro. Da mesma maneira, as cargas elétricas possuem capacidade de produzir trabalho. A capacidade de produzir trabalho de uma carga elétrica é expressa em watts. Nós temos aqui a potência da lâmpada. Vocês já viram já numa lâmpada, nós temos 100 watts, 127 volts. A capacidade de produzir trabalho da lâmpada de 100 watts se for ligada a uma fonte 127. Então ela possui a capacidade de produzir 100 watts se for ligado a uma voltagem 127, uma tensão elétrica. Deixa eu voltar aqui. Então aqui observamos o brilho das lâmpadas. Aqui nós temos uma lâmpada de 60 watts, conhecida como uma lâmpada de 60 velas. E a segunda lâmpada de 100 watts, também conhecida popularmente como lâmpada de 100 velas. Ambas estão ligadas à mesma tensão de 220 volts. Mas observe que essa lâmpada 1 possui uma capacidade, ou seja, uma potência bem menor do que essa. Significa que ela vai produzir mais energia luminosa, essa segunda, e essa vai produzir menos energia luminosa. E além de produzir energia luminosa, ela também vai produzir energia térmica. E essa aqui vai produzir energia térmica bem maior do que essa. Se você for pegar essas lâmpadas, após um momento em que elas estiverem ligadas, você vai sentir que elas vão estar quentes. É claro que essa lâmpada de 100 watts vai estar mais quente que a de menos watts. Então, a potência depende de outras grandezas. Quais são essas grandezas? Ela depende da resistência. Essa resistência a gente viu que é a capacidade de passagem dos elétrons no material condutor. Quanto maior a resistência, maior a temperatura, pois haverá um grande número de colisões entre os átomos e os elétrons. A tensão, que é a voltagem, né? E a corrente elétrica que passa pelo circuito. Aplicando essa tensão na resistência que circula na corrente 1, nós temos o seguinte, essa fórmula. Assim temos P vezes R vezes I ao quadrado, que é essa fórmula aqui é a que a gente vai utilizar mais.
Já essa segunda aqui, geralmente essa aqui aparece mais em questões, né? Nós vamos analisar essa aqui e depois vocês vão ver que essa segunda aqui essa formulazinha ela aparece mais vezes. Mas primeiramente vamos trabalhar com essa. Potência é igual a voltagem vezes I. Geralmente não vem um V aqui, vem o U, mas a unidade de medida do U é o V. Nós temos aqui um símbolozinho, onde o P é igual a V vezes I. O P, a potência, é igual a voltagem vezes I. Você pode trocar o V pelo U. Aqui nós temos um circuito. Aqui é o circuito. Aqui a unidade, a fonte de energia. Aqui, pessoal, nós temos um amperímetro, que está medindo a voltagem, né? Tem um amperímetro e tem um voltímetro. Esse amperímetro ele mede a intensidade da corrente e o voltímetro ele mede a voltagem dessa corrente. Aí nós temos aqui P é igual a 2 vezes P vezes 2 vezes, que vai dar 200 watts. No lugar do voltímetro, do amperímetro, utilizamos um voltímetro. Ou seja, em vez de utilizar os dois, eu uso um que serve para substituir os dois. Como vimos, a leitura do voltímetro é o produto V vezes I, ou seja, a intensidade da corrente vezes a potência, vezes a voltagem. Construção do voltímetro. O voltímetro ele vai ter uma bobina de corrente ligada em série. Essa bobina vai esquentar, foi ligada. Temos aqui outros exemplos, né? A utilização desses voltímetros. E aqui a potência elétrica, a capacidade de produzir trabalho, como vimos. Bom, agora nós vamos ver um exemplo no livro de como trabalhar com essa questão da potência elétrica. Nós vimos que potência é a capacidade de realizar um trabalho. No caso de uma lâmpada, é a capacidade de produzir energia luminosa. Bom, aí pegando o exemplo de vocês aí, tá? Página 56, né? Nós temos o seguinte: a potência, como vimos, é a medida da taxa de transformação, transferência de energia em intervalo de tempo. Essa transformação de energia, pessoal, a energia elétrica pode se transformar em energia luminosa, em energia sonora e energia mecânica. Então, a taxa de transformação desse tipo de energia é o que a gente chama de potência. Aqui nós temos a potência é igual a energia dividido pelo tempo. Esse tempo é dado em segundos. Aqui nós temos os aparelhos, como vocês podem observar. Vou parar aqui. Como vocês podem observar, nós temos o dispositivo e o que esse dispositivo ele produz. Por exemplo, uma lâmpada de filamento, ela transforma energia elétrica em energia luminosa e térmica, porque a gente sabe que ela esquenta. O chuveiro elétrico transforma energia em energia térmica apenas, né? O aparelho de som, ele transforma energia elétrica em energia sonora e térmica, porque a gente observa que ele esquenta, justamente por causa da resistência. E o televisor, ele vai transformar em 3 tipos de energia: luminosa, sonora e térmica. A mesma coisa o telefone e o ventilador, se a gente for observar, ele vai transformar energia elétrica em mecânica por causa do movimento e térmica porque ele esquenta. Então, nós vimos a formulazinha, a fórmula da potência, ela é dada por essa expressão. Aí, pessoal, é o seguinte: você pode imaginar, pessoal, mais na forma
ele disse que era V. Mas pessoal, a unidade de medida do U é o V. Então, tanto faz, vem U ou V. Você vai colocar aqui o valor. Vamos resolver alguns exemplos aqui para vocês verem como é bem simples. Ó. Uma lâmpada tem as seguintes especificações técnicas: 100 watts e 127 volts. Calcule a intensidade da corrente que circula pelo filamento dessa lâmpada, né? No caso, o filamento da lâmpada. Então, a potência elétrica relaciona justamente essa medida. Observe que ele deu a voltagem, então ele quer a intensidade da corrente elétrica. Então, nós vamos resolver esse exemplo, vocês verem quanto é bem simples, né? Este exemplo aí, pessoal, ele é justamente da página 58, né? Nós temos aí, ó, a lâmpada tem essas especificações 100 e 127. Então, lembrando, o primeiro passo, pessoal, é você determinar os valores. Então, eu quero saber quem é o P, quem é o I e quem é o U. Então, na questão, ele já disse quem era o que for referente a watts é potência, então aqui é 100. O que for referente a I é amperes, é corrente elétrica. Ele não deu, ele quer saber qual é a corrente, então isso aqui eu não sei. Já o U é a voltagem, no caso 127. Então vamos jogar na fórmula e obter o resultado.